Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você, como eu, não tem curiosidade de saber o papel da mulher na Bíblia? Geralmente são os homens os maiores protagonistas e os mais citados a todo momento. À procura dessas mulheres, encontrei figuras femininas poderosas e que merecem nossa lembrança e conhecimento. São figuras fascinantes, fortes, e como os homens também são protagonistas nas passagens bíblicas. As mulheres desempenharam um papel muito importante na história bíblica. Escute aqui mais uma narração sobre elas em nossas séries Mulheres da Bíblia. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novas narrações. Comente também e nos dê sugestão de novas histórias. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Débora, a única mulher juíza dentre 12 juízes. Mas nós realmente conhecemos essa mulher heróica da Bíblia? Eu, pessoalmente, não a conhecia e fiquei fascinada com essa passagem da Bíblia. A história de Débora na Bíblia é inspiradora e guarda tantas verdades importantes que pode nos impactar hoje. Sabemos bem essa história bíblica atemporal da mulher juíza e profeta? Débora se destaca de tantas maneiras a partir de histórias de outras mulheres na Bíblia, com o papel único em que Deus a colocou. Ela é uma mulher de autoridade e força. Tinha a posição que nenhuma outra mulher na Bíblia possuiu. Quem é Débora na Bíblia? Débora é uma das poucas mulheres mencionadas nas Escrituras. E como em cada uma delas, sua história é distinta. Ela era uma mulher de Deus, que as pessoas procuravam por causa de sua grande sabedoria. A Bíblia nos diz que ela manteria a corte sob a palma de sua mão entre Ramá e Betel, no país montanhoso de Efraim. Ela também era uma profeta do Senhor, liderando o seu povo, e esposa de Lapidote. A Bíblia, infelizmente, não nos dá um vislumbre da sua história de volta. Em vez disso, chegamos à cena no Juiz 4, quando ela já se tornou uma líder bem conhecida entre seu povo. Ela, assim como Esther, chega em um papel de liderança em uma época em que Israel está em grande perigo, para liderar e interceder em nome do seu povo. Débora era uma personagem incrível para se estudar na Bíblia. Ela tinha alguns papéis incríveis e levou seu povo quando eles precisavam desesperadamente de alguém para apontá-los de volta para Deus. Sua história está cheia de força, coragem e fé, que pode nos impactar muito até hoje. Débora pode ter nascido em uma época que era incomum para uma mulher preencher os papéis que ela fez. Mas isso não muda o fato de que esta mulher tem uma reputação formidável. Como líder, sua sabedoria, conhecimento e senso de justiça eram bem conhecidos. Ela era uma mulher de coragem. Era uma mulher de autoridade, cuja reputação deve ter sido bem conhecida. Suas palavras tinham peso. Então não é uma surpresa que quando Débora manda chamar Baraque, ele vem. Quem foi Baraque na Bíblia? Embora muitos leitores da Bíblia não estejam familiarizados com Baraque, ele foi outro daqueles poderosos guerreiros hebreus que responderam ao chamado de Deus apesar das dificuldades esmagadoras. Seu nome significa relâmpago. Mais uma vez, no tempo dos juízes, Israel se afastou de Deus e os cananeus os oprimiram por 20 anos. Deus chamou Débora, uma mulher sábia e santa, para ser juíza e profetisa sobre os judeus.
a única mulher entre os 12 juízes. Débora convidou Baraque, dizendo-lhe que Deus havia ordenado que ele reunisse as tribos de Zebulon e Naftali e fosse para o Monte Tabor. Baraque hesitou, dizendo que só iria se Débora fosse com ele. Débora concordou, mas por causa da falta de fé de Baraque em Deus, ela disse a ele que o crédito pela vitória não seria dele, mas de uma mulher. A Bíblia novamente não nos diz muito sobre quem é Baraque, ou como Débora o conhece, mas a Bíblia é clara que ela o chamou sem implorar, e ele atendeu prontamente. Débora é uma mulher que sabe de onde vem sua autoridade. Baraque não faz perguntas, ele só vem. Ela enviou Baraque, filho de Abinoam, de Quenesh, em Naftali, e disse-lhe: O Senhor, o Deus de Israel, ordena-lhe: Vá e leve com você 10.000 homens de Naftali e Zebulun, e leve-os até o Monte Tabor. Liderarei Cícera, o comandante do exército de Jabim, com suas carruagens e suas tropas até o rio Quixom, e o entregarei em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, eu vou, mas se não for comigo, eu não vou. Certamente eu vou com você, disse Débora, mas por causa do curso que você está tomando, a honra não será sua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Quando Baraque chega, Débora imediatamente o traz para o plano que Deus lhe deu. Eu acho incrível que esse homem não tenha uma pergunta. Ele não precisa de nenhum convencimento. À primeira vista, sua resposta parece que ele está com medo. Ele sabia que haveria dias pela frente que ele ia precisar de alguém ao seu canto para lembrá-lo do que o Senhor havia declarado. A história de Débora na Bíblia é repleta de elementos maravilhosos que podem nos inspirar e nos equipar hoje. Vamos lembrar algumas características de Débora. Débora era uma mulher de coragem. Uma das maiores características que vem à mente quando você pensa em Débora na Bíblia é a coragem. Ela seguiu Deus com todo o seu coração e levou seu povo corajosamente. Liderar não é uma tarefa fácil, e ainda assim a coragem de Débora brilha ao longo da história. Débora serviu seu povo com sabedoria como profeta, como juiz e como líder militar. Através da sua coragem como líder, sua sabedoria impactou gerações. Débora serviu sua nação com coragem e sabedoria, mas também com força. Ela era uma líder destemida que corajosamente levou seu povo ao caminho que Deus tinha colocado. Sem dúvida, sem medo do que os outros diriam ou pensariam. Ela estava confiante em seu Deus. Débora alimentou e apoiou as pessoas que ela liderou. Como uma mãe, ela falou a verdade na vida do seu povo e os encorajou. Quando Baraque chegou a ela, lhe conta sobre o plano do Senhor. Ela o encoraja e reconhece seu papel como líder do exército. A confiança de Débora no poder de Deus passa para todos ao seu redor e deu garantia do israelita de que Deus estava com eles. Outra das características de Débora na Bíblia é um coração para a justiça, como ela julgou em nome do seu povo. Ela liderou com sabedoria e tratou aqueles que vieram a ela de forma justa, sem arrogância, vingança ou tortura. Seu coração por Deus deu-lhe um coração para a justiça. Como a única mulher juíza mencionada na Bíblia, a única juíza também chamou um profeta que ela tinha alguns grandes papéis para preencher. E ainda assim, Débora serve sua nação com grande conhecimento enquanto os guia de volta para Deus.
Débora era uma boa pastora para seu povo. Deus a elevou a uma posição de liderança para pastorear seu povo depois que eles se afastaram dele. Ela levou o povo de Israel de volta ao seu Deus e, eventualmente, a vitória contra aqueles que os oprimiram. Ela era sábia e não tinha medo de falar a verdade corajosamente. Ela tinha certeza de quem Deus era e, por causa disso, ela foi direta e falou a verdade. Ela foi reverenciada juíza, que foi procurada para resolver disputas. A confiança de Débora estava firmemente plantada em seu Deus. Ela sabia quem ele era e o que ele podia fazer, e por isso ela andou com confiança. Deus a colocou neste papel para o seu propósito. Ela não estava ali por causa de suas próprias habilidades ou talento. Ela era confiável por causa da sua coragem e coração para a justiça entre seu povo. Ela era conhecida por ser justa e sábia e tomar decisões justas. Por causa disso, ela ganhou o coração de seu povo, fazendo-os dispostos a segui-la para a batalha. Ela era humilde, depois do próprio coração de Deus. Débora não liderou com arrogância. Presenteou Baraque em vez disso. Ela era uma mulher que procurou Deus e confiou em seu plano. Ela era humilde o suficiente para não deixar sua posição ir para sua cabeça. Ela pastoreou seu povo com sabedoria e coragem. Ela não usava o povo para ter para si benesses da posição. Ela se tornou uma guerreira para defendê-los. Como um bom pastor, ela se levantou para defender seu rebanho dos lobos que os oprimiam. É mais que apenas uma mulher de palavras. Ela era uma mulher de ação, liderando pela frente como exemplo e apoiando-se plenamente em seu Deus. Sua fé deve ser um exemplo para todos nós. O que podemos aprender com Débora? Débora é uma heroína especial na Bíblia, que será para sempre alguém para admirar, uma mulher de força, autoridade e bravura, que nos lembra de ficar firmemente plantada onde Ele nos colocou, não importa o que aconteça. A história de Débora na Bíblia é um exemplo maravilhoso do que uma mulher que entrou plenamente no chamado de Deus sobre sua vida pode realizar. Ela é um farol através da história para nos ensinar sobre força, coragem e sabedoria, e como um líder deve ser. Débora é um lembrete de que não importa o quão conturbado o mundo ao nosso redor esteja, nosso Deus está no controle e nos chamou para esta posição por uma razão. Seja nosso papel em nossas famílias ou em nossas comunidades, Deus sempre tem um propósito para nós. Agora citarei na íntegra o versículo de Juízes 5 do livro de Juízes da Bíblia, que eles chamam o Canto de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoam, entoaram este cântico. Consagre-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escute. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, e as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus de Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos.
Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido. Até eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Vocês que cavalgam entre brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pelas estradas, considerem. Mais alto que a voz dos que distribui água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 e rompam em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram os comandantes de Zebulon, os que levam uma vara de oficial. Os líderes de Isacar estavam com Débora, sim, Isacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve uma inquietação. Por que vocês permanecem entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Asser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez em Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Ataнаque, junto às águas do Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quisson os levou, o antigo rio, o rio Quisson. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam, galopavam seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meros, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éder, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ela pediu água, e ela lhe deu leite. Numa tigela digna dos príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita e o martelo do trabalhador, golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. A seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. A seus pés ele se curvou e caiu, e onde caiu, ali ficou, morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera, atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa a chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias das suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem? Roupas coloridas como despojos para Cícera? Roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso com despojo? Assim pereceram todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam
sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. E assim termina a nossa história. Fique bem, fique em paz.